Bem, hoje é um dia... Alô, alô? Som, por favor. Hoje é um dia para mim de profunda emoção. Porque essa data que afirma a necessidade da luta pela terra, a necessidade da reforma agrária, contraditoriamente, o decreto que a formalizou foi assinado, talvez por vergonha, mas foi assinado por um presidente do PSDB, um presidente tucano, o Fernando Henrique Cardoso. Talvez por vergonha, porque o massacre de Eldorado dos Carajás se deu por ordem do governador do seu partido, governador no meu estado, já falecido, governador Almir Gabriel, que contraditoriamente teve um papel importante na resistência à ditadura. Se você conversa com um Capiberibe, tem uma gratidão enorme. Capiberibe conseguiu fugir da prisão porque o doutor Almir Gabriel o ajudou a se vestir com roupas de disfarce, como se médico fosse, me parece, para sair, se exilar. Hoje seu filho aqui é deputado, nasceu no Chile, viveu em outros países, como muitas das vítimas da ditadura militar. Mas ele determinou a desobstrução da PA 150, na chamada Curva do S, duas tropas em sentidos contrários, comandadas pelo Mário Colares Pantoja e Raimundo Lameira, comandando 150 policiais, resolveram cumprir a absurda e ilegal ordem. O triste é que a impunidade, que é marca da história deste país, neste caso, manteve-se como uma regra. Se condenou 2 oficiais, é bem verdade, mas as dezenas de policiais que atiraram, se diga, 13, segundo os laudos do Instituto Médico Legal, 13 dos mortos naquele dia foram executados, porque já não podiam mais correr, baleados na perna, na cabeça, e foram executados. E sabe o que ocorreu? Há uma coisa chamada cautela. O policial X recebe a arma de número tal, e ele depois devolve a arma, e se ele atirou, ele é responsável pela morte quando o exame comprova que aquele projétil saiu de sua arma. No caso do massacre de Eldorado dos Carajás, nenhum pôde ser condenado, porque rasgaram-se e, portanto, não se pôde identificar os que executaram, cumprindo ordem ilegal. Como cumpriam ordem legal os que o comandaram diretamente. Mas o secretário de Segurança e o governador, apesar de terem sido denunciados, acabaram como testemunhas e, portanto, jamais foram condenados. O direito de defesa é um princípio da democracia e é uma contradição que exatamente o doutor Márcio Tomás Bastos
tenha sido o responsável pelo resultado a favor do governador Almir Gabriel, que determinou a desobstrução, mesmo sem dar condições técnicas da polícia. Porque se a polícia não tem escudo, armas não letais, capacetes, se não está equipada para dissuadir, não tem como enfrentar sem terra, mesmo desarmados, ou apenas armados com pedras. E quando a gente vê um ex-quase-herói, ministro da Justiça e da Segurança, mandando para cá um pacote que diz pretender combater o crime, inclusive a corrupção, mas que, na verdade, é um assinte à inteligência nacional e é um incentivo à manutenção de um estado de violência que ganhou força cultural, em grande medida por conta dos 21 anos da ditadura militar, as torturas sistemáticas, as violências de um Estado terrorista, da ditadura militar, gerou essa cultura que não era tão nova, mas consolidou a cultura que hoje se expressa na ação das milícias. Eu brincava com o ministro Padilha, dizendo que ele não precisa fazer autocrítica, mas o outro Padilha, o Zé Padilha, que fez um segundo Tropa de Elite, na minha avaliação, muito bom. O primeiro, uma catástrofe. E que depois fez uma catástrofe intencional, chamada O Mecanismo. Fiquei emocionado na madrugada de hoje, pela autocrítica que ele fez. É bom quando você tem coragem de fazer autocrítica, porque você reconhece o erro. Estou falando como líder do PSOL. Eu não sei porque com 1 minuto está buzinando aqui. Não há... É necessário reconhecer esse ato de humildade. Mas ele demorou muito como intelectual, como grande cineasta, a entender do golpe era um mecanismo que faz parte de uma geopolítica exógena, adotada como sendo endógena, divulgada, inclusive defendida, infelizmente, por generais das nossas Forças Armadas e por estrategistas civis e por membros dos vários poderes, para perpetrar a violência do golpe contra Dilma, que não se completaria sem a prisão ilegal do Lula. Por isso o pessoal tem muita honra de estar no movimento Lula Livre. E tudo isso tem a ver com esse estado social de violência, que é intencional, faz parte da nossa formação socioespacial, da estratégia dessa minoria próspera que, no entanto, enfrenta uma multidão cada vez mais inquieta pelas injustiças, pela desigualdade. Então, meu querido João Pedro Stedley, esta semana eu fui ao microfone para fazer um desafio a um canalha que disse que o MST é um movimento terrorista. E eu disse, o desafio está feito. Vocês dizem qual é o projeto referencial do agronegócio. E vocês mesmos determinam qual assentamento do MST. E nós vamos visitar a esquerda e essa extrema-direita calhorda, corrupta, bandida, assassina. E eu quero ver se vocês têm coragem de beber água no primeiro igarapé que foi encontrado no latifúndio de vocês. Respeitem,
que hoje o MST é um dos maiores exportadores, por exemplo, do arroz orgânico, que vocês não conseguem fazer sem envenenar o nosso povo. Eu queria dizer, tem um momento, o ex-deputado estadual, hoje professor da UNB, Luiz Araújo, que foi secretário de Educação quando eu fui prefeito, entrou aqui e disse que estava muito emocionado. Eu entendi a emoção dele, porque em 96, no dia do massacre, nós reuníamos a liderança do MST, o Jorge Neri, continua na luta, no bom combate, lá em Parauapebas atualmente, mas era morador da periferia de Belém, e nós reuníamos para ver qual é a reação que devemos fazer, e uma das decisões foi mandar um grupo, alugar um ônibus, fretar um ônibus, convocar alguns médicos companheiros, comprar medicamentos. E se é uma coisa que me chocou muito, que mesmo tendo assassinado 19 sem terras, executado 13 desses, com mais de 60, inclusive com projéteis no crânio, dezenas e dezenas de outros feridos, eles tentaram impedir que a equipe autônoma, já que o Estado do Pará não prestava socorro às vítimas, tentaram impedir que a equipe, o ônibus e os remédios comprados com o recurso da solidariedade dos trabalhadores pudessem ser usados e que a ação solidária pudesse ser realizada. Essa burguesia é perversa. Ela é insuportavelmente perversa. No entanto, ela nunca será capaz de sepultar nossos sonhos. No ano passado, morreu um poeta que tornou-se líder do MST um pouco depois, morreu aos 45 anos, Ulisses Manassas, dirigente nacional, me parece, do MST. Poeta, morador da Jabatiteua, uma área da Baixada do Mar, área de Palafita, que deixou de ser um bairro alagado quando eu tive a honra de ser prefeito. E o Ulisses foi sepultado, e o padre Paulinho, que coordena a CPT, todos os anos, infelizmente, dezenas e dezenas de indígenas, negros, líderes camponeses, sem terra, assassinados pelo latifúndio. Mas o padre Paulinho dizia: um sem terra não é sepultado, é plantado. E o próprio Ulisses é fruto deste plantio. E a luta, ela permanece enquanto houver uma criança passando fome, uma criança violentada pela indústria da prostituição, enquanto houver um trabalhador sem emprego, um trabalhador, a luta continuará. A luta pelo sonho de uma sociedade justa, democrática e feliz, porque socialista. Eu queria concluir pedindo desculpa, mas apenas para dizer que fiquei muito emocionado. Imagina ser homenageado por um poeta, por uma figura com a expressão de um Pedro Terra. O Pedro Terra, quando em 1986 assassinaram o Josimo Tavares, ele escreveu uma poesia belíssima que é concluída assim: um rio de sangue, de sangues convocados, atravessará tua camisa, e ela será bandeira sobre a cabeça dos rebelados. E numa outra poesia, A Hora dos Ferreiros, ele diz: esgotou-se o tempo de consentir, e pôs-se a andar a multidão de saqueados contra os cercados do medo. Homens de terra e relâmpago, convertei em fuzis vossos arados, armai com farpas e pontas a paz
de vossas espigas. Viva a luta pela terra, viva o socialismo. Obrigado, deputado Edmilson. Convido